Olá, bom dia a todos. Vamos ao treino da banca organizadora FGV. A banca FGV é a organizadora escolhida para o concurso público de professores da Prefeitura de São Paulo, ok? Então, nós selecionamos algumas provas da FGV que foram aplicadas para outros municípios para treinar para a Prefeitura de São Paulo. Então, você que está estudando para a Prefeitura de São Paulo, para professores, vocês poderão fazer esse treino aqui. Nós pegamos primeiro a prova da FGV que foi aplicada recentemente, né? 2021, para a Prefeitura de Paulínia, tá bom? Então, professor de Educação Básica 1, o tipo 1, a prova branca tipo 1, ok? Então, não são todas as questões que nós faremos, são questões que já foram questões cujo conteúdo já foi estudado, ok? Então, nós vamos iniciar aí, tudo que tiver de autores ainda não foi estudado, porque nós estamos aguardando o edital, tá bom? Mas a parte de legislação e alguns conhecimentos pedagógicos também nós vamos fazer, tá? Então, todas as provas que nós vamos dar aqui para treino, não é a prova inteira, são algumas questões selecionadas de cada prova. Vamos iniciar por essa. Então, vocês vão até essa prova aqui, vocês conseguem pelo site, né? Quem não tiver, vocês conseguem pelo site www.pciconcursos.com.br, entra lá, vai no link provas, aí digita professor FGV. E daí vai sair todas as provas, a maioria das provas aplicadas aí da FGV em vários municípios. Nós vamos iniciar essa na parte de legislação, questão 21. Ó, nós vamos iniciar aqui, ó, tá bom? Legislação, questão 21. Esse vídeo está sendo gravado porque já foi dado no curso presencial essas questões, mas muitos faltaram, muitos querem rever, então serve tanto para quem faz o curso presencial aos sábados, na Conectados, preparatórios para concursos, né? Como quem faz o curso online, tá? Então, e todos aqueles que estão estudando para essa prova tão esperada da Prefeitura de São Paulo. Então, vamos lá? Vamos começar aí com a questão 21 de legislação. Leia as afirmativas a seguir. Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui. Só um minutinho. Acho que não dá porque tá direto da prova, tá? Não está em slides, tá, gente? Então, vamos lá. Vamos iniciar aí. 21. Leia as afirmativas a seguir. 1. Prepara para o mercado de trabalho e a continuação dos estudos de modo a tornar o educando capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação. 2. Aprimore o educando como pessoa humana por meio da formação ética, do desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. 3. Consolida e aprofunda os conhecimentos adquiridos em etapas anteriores, possibilitando o prosseguimento dos estudos. As afirmativas acima referem-se às finalidades do ensino. O que eu ensino para os alunos? Fazer passo a passo e não ler tudo de uma vez para não dar um nó na cabeça. Então, vamos passo a passo. Sempre nas questões você tira palavras-chave negativas ou positivas. Se for negativas, é a resposta errada da prova. Se for palavras-chave positivas, provavelmente ali está a alternativa correta. Então, vamos ver aqui. No 1, tá falando, prepara para o mercado de trabalho. Então, mercado de trabalho seria uma palavra-chave que indica a resposta,
ok? Tem várias palavras-chave, mas no dia da prova vocês não podem perder tempo. Então, vocês vão direto em uma só palavra-chave e grifa. Então, nessa primeira, prepara para o mercado de trabalho. Vejam, já é uma dica. Porque nas alternativas está dizendo ensino médio, educação infantil, ensino superior, ensino fundamental ou educação de jovens e adultos. Qual delas, né, conforme a legislação, qual delas prepara para o mercado de trabalho? Já é uma dica aqui, nem precisaria ler as outras. Mas aqui tem uma dica. Prepara para o mercado de trabalho. Aqui no 2, olha só. Aprimora, significa que tem continuidade. Aprimora como pessoa humana, a ética, a autonomia, o senso crítico. E na 3, aqui, aprimora o educando seria mais uma dica, mas tem outras também. E na 3, etapas anteriores. Então, a alternativa correta significa que já passaram outras etapas, tá? Lembrando que na legislação, conforme a LDB, são 3 etapas da educação básica: infantil, fundamental e médio. As demais são modalidades de ensino. Então, por exemplo, educação especial, EJA, educação de jovens e adultos, são modalidades e não etapas de ensino, tá? O ensino superior é uma etapa, mas não faz parte de uma etapa básica, tá? Então, aqui já tem as dicas, ó. Qual que prepara os educandos para o mercado de trabalho? Qual que aprimora o educando? Qual etapa, né, que aprofunda os conhecimentos que já foram adquiridos em etapas anteriores, tá? Então, nas alternativas, o que vocês teriam que começar eliminando aí, ok? Continuando aí, então o que acontece? Eliminação, as alternativas vocês vão pela eliminação, tá? Não poderia ser de jovens e adultos, porque EJA não é etapa, é modalidade de ensino, já estaria descartado, correto? O nível superior não faz parte das etapas básicas, né? Só tem o infantil, fundamental e médio. Então, vocês teriam que ficar entre A, B e D, ok? Mas, mercado de trabalho, nós preparamos a educação infantil para o mercado de trabalho? Não. Então, estaria eliminada a letra B também. Letra B eliminada, C eliminada, E eliminada. Ficaria entre A e D, médio ou fundamental. Apesar do fundamental, a partir de 14 anos, é uma exceção. Se for menor aprendiz, será preparado para o mercado de trabalho, mas é uma exceção, ok? Que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, aqui no caso, a alternativa correta, letra A. O que a escola prepara o educando no mercado de trabalho é o ensino médio, tá bom? Então, aqui já tem as dicas da alternativa correta A. Mercado de trabalho, aprimora o educando, etapas anteriores. Então, não fala etapa anterior, fala etapas anteriores. Quais seriam essas etapas anteriores? Infantil e fundamental, tá? Então, a alternativa correta da questão 21 é ensino médio, ok? Vamos à próxima questão aí, 22. Com base nos direitos e deveres em relação a crianças e adolescentes, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA, analise as afirmativas a seguir. Vamos lá. 1. A proteção contra tratamento desumano cabe ao Estado e contra ações violentas e vexatórias cabe à família. Veja aí. Aí já tem um erro, ok? Por quê? Porque no Estatuto fala que são ações compartilhadas. Então, é responsabilidade do Estado, né? Poder público, governo. É responsabilidade da família. É responsabilidade da sociedade,
ok? Então, não tem separado uma parte do Estado, outra parte da família. São ações compartilhadas. Então, a número 1 estaria eliminada, ok? O que vocês têm que fazer? Vão lá nas alternativas eliminando. Então, se a 1 está eliminada, está errada, então o que vocês veem aqui, ó. Letra A, 1 apenas, então vocês já eliminam, porque se a 1 está errada, tudo que tiver 1 vocês eliminam. Então, letra A, 1 está eliminado, C está eliminado e E está eliminado. Vai ficar entre B e D a alternativa correta. Vamos ver, tá bom? 2. A criação e a educação no seio da família e, excepcionalmente, da família substituta é um direito da criança e adolescente. Está correto, porque realmente a criança tem o direito de ser criada e educada dentro da família. Se não conseguir ser dentro da família, em alguns casos pode ser numa família substituta. Independente se for numa família adotiva, substituta, o mesmo direito de ser criada e educada. Então, a 2 está correta. Então, vai ficar ainda a B e a D, ok? 3. O direito à liberdade garante a busca de refúgio, auxílio e orientação em caso de necessidade. Lá no ECA diz que toda criança e adolescente tem o direito de buscar refúgio, auxílio e orientação, tá? Está correto conforme o ECA. Então, a B estaria eliminada porque 2 e 3 estão corretas. Então, a alternativa correta aí seria a letra D de dado, tá? A alternativa D de dado é a correta. 2 e 3 estão corretos, ok? Vamos para a próxima aí, questão 23 da prova de Paulínia, FGV, porém esse treino está sendo gravado para quem vai prestar o concurso da Prefeitura de São Paulo. Vamos à próxima questão aí, que fala sobre educação especial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Vamos lá, leia o trecho a seguir. O Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece a necessidade da fabricação de produtos, equipamentos e dispositivos que promovam de modo funcional a participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida à vida social com autonomia, independência, qualidade e inclusão. Nós estudamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, o que diz aí esse estatuto? Veja, as alternativas. Projeto acessível. A, projeto acessível. B, desenho universal. C, tecnologia assistiva. D, mobilidade reduzida. E E, arquitetura inclusiva. Vejam, tem algumas pegadinhas e tem algumas palavras que realmente constam no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Por exemplo, B, desenho universal, faz parte da educação especial, pessoa com deficiência, desenho universal. A tecnologia assistiva também, a mobilidade reduzida também, tá? Eliminaria aí projeto acessível, apesar de que nós fazemos projetos para os alunos com deficiência, porém não consta lá, então, o projeto acessível e nem a arquitetura inclusiva, que é pegadinha. Por quê? Toda a parte de maquete que é pensada, que é elaborada para as pessoas com deficiência, nós chamamos de desenho, tá? Então, é feito um desenho, já pensando, por exemplo, um espaço, uma escola tem que colocar uma rampa. Eles fazem o desenho, né, dessa construção, dessa rampa, de acessibilidade, ok? Então, a alternativa aí ficaria entre desenho universal e tecnologia assistiva. Aí vocês vão para o enunciado. Fabricação de produtos, equipamentos e dispositivos. Ó a dica aí, dispositivos. Equipamentos, dispositivos. Seria o desenho, a maquete ou a tecnologia? Então, seria a tecnologia. Quando fala de fabricação de produtos, equipamentos e dispositivos, seria a tecnologia assistiva e não o desenho, tá bom? Então, a alternativa correta aí, letra C, ok? Vocês sempre têm que fazer associação às palavras-chave aí. Vamos lá.
Vamos na próxima, questão 24. Com base nos argumentos que fundamentaram as leis 10.639 e 11.645, que tornaram obrigatória a inclusão da história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo oficial da rede de ensino. Analise as afirmativas a seguir. Relembrando o conteúdo, na LDB consta, né, que é obrigatório aí os professores trabalharem a história e cultura afro-brasileira e indígena, africana e indígena, tá? Já consta na LDB. Porém, o que acontece? Os professores que são polivalentes vão trabalhar, né, todo esse conteúdo. Lembrando, não é uma nova disciplina, tá? É um conteúdo a ser trabalhado e não uma nova disciplina, tá bom? Então, assim, os professores polivalentes vão trabalhar, vão incluir no seu currículo, no seu planejamento. Os professores que serão cobrados a partir do 6º ano desses conteúdos são os professores de História, Artes e Literatura, tá? Vamos lá. Então, vamos às alternativas aí. Primeiro os itens, né? 1. Pretendem inverter a narrativa eurocêntrica, pois a cultura brasileira é indígena e africana. Aí já tem um erro, né? Porque a cultura brasileira não é só indígena e africana, ok? Claro que a cultura indígena e africana tiveram uma grande parcela desde o início do nosso Brasil, mas não é somente a cultura africana e indígena, né? Não podemos esquecer que os europeus estiveram aqui, ok? Então, aí tá falando que é só, e não é só, ok? Então, a 1 estaria eliminada, daí vocês vão para a alternativa. Onde tiver 1, tá fora. Então, letra A, 1, fora. C tem 1, tá fora. E E tem 1, tá fora. Vai ficar entre B e D, a alternativa correta. Ou é a B ou é a D. Vamos para o próximo item. Constatam que a historiografia sobre o passado brasileiro havia secundarizado a importância da cultura indígena. Então, o que está sendo falado aí? Tudo da FGV, gente, é interpretação de texto, por isso que é considerada uma das mais difíceis, tá? Porque você tem que interpretar, analisar o texto para entender a questão, para responder a alternativa correta. Então, na 2... está dizendo o quê? Constatavam que a historiografia, né, a história do Brasil sobre o passado, havia secundarizado a importância da cultura indígena. É verdade, os índios ficaram como parte secundária. Essa é a verdade. Na história, eles estavam aqui primeiros, mas eles ficaram o quê? Em segundo plano. Foi isso que a história nos conta. É verdade. Então, a 2... estaria certa, permanece a B e a D. E a 3, valorizam o estudo do passado dos africanos como aspecto fundamental para a compreensão da história brasileira. É verdade. Não tem como a gente falar da história do Brasil sem que a gente não fale da valorização, da contribuição dos africanos que tiveram na história do Brasil. Então, tanto os indígenas como os africanos também tiveram essa grande importância. Então, a 2 e a 3 está correta. Então, a alternativa correta, D de dado aí. 2 e 3 estão corretas. Letra D de dado. Vamos a 25. Um professor percebe que seu aluno continua sendo vítima de violência física, apesar da direção da escola já ter se reunido com a família e esgotado todas as possibilidades de intervenção direta. Então, é assim, gente, consta na legislação, principalmente aí no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que uma das incumbências da escola é quando há casos de maus tratos envolvendo alunos, acionar o conselho tutelar. Quando já os recursos já foram esgotados, já falaram com a família, já não tem mais o que fazer, tem que encaminhar o caso para o conselho tutelar,
tá? Lembrando, os casos que a escola encaminha para o conselho tutelar. Primeiro, maus tratos envolvendo seus alunos, faltas injustificadas, evasão escolar e altos níveis de repetência. Tudo é encaminhado para o conselho tutelar quando não tem mais o que ser feito, tá bom? Considerando a gravidade da situação, a escola deve acionar quem? A. Conselho tutelar. B. Ministério Público. C. Defensoria Pública. D. Juizado de Menores. Ou E. Vara da Infância e da Juventude. A escola só vai encaminhar para um único lugar, conselho tutelar, tá? É o conselho que encaminha os casos depois para a vara da infância e da juventude, ou seja, o juiz, Ministério Público, enfim, tá? A parte da escola é vinculada ao conselho tutelar. Então, a alternativa correta, letra A, conselho tutelar. Vejam que muita gente fala, é tão difícil as questões da FGV. Sim, porque é interpretação de texto, ok? Mas se vocês forem analisar, não é um bicho de 7 cabeças. Tem muitas questões aí que, se vocês fizerem passo a passo, o treino correto, eliminando questões, palavras negativas, eliminando, tá? Deixando as palavras positivas mais cheirosas, as mais perfumadas, né? Vocês conseguem achar a alternativa correta da prova. Então, até aí, ó, vocês garantem aí 4 pontos, né? Se fosse a prova oficial, ok? Vamos lá. Questão 4 não, 5 pontos, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos vocês já teriam garantido. Questão 26. Vamos fazer essa também, tá bom? Considerando o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o que é o plano, né? Só pegando aí um gancho. Quando nós falamos plano, são feitos pelo MEC. São planos que duram aí 10 anos, decenal, né? Nós temos o Plano Nacional, o PNE, Plano Nacional de Educação, que é aquele que tem 20 metas a serem cumpridas em 10 anos. Se não conseguir, eles fazem um novo plano, aquilo que não foi conseguido colocam de novo, enfim, tá? Nós temos o Plano Nacional, que é do MEC, nós temos o Plano Estadual, nós temos o Plano Municipal, tá? Esse daí é um plano, porém, é o do MEC, mas específico em direitos humanos, ok? Analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro ou falso. Então, vamos aí à questão 26. Vamos lá. Quando nós falamos de direitos humanos, vocês têm que associar, ok? Primeiro, prevê ações de educação não formal com atuação de movimentos sociais e entidades civis no intuito de sensibilizar e formar uma consciência crítica. Está correto, por quê? Quando a gente fala em direitos humanos, para preservar os direitos de todos, em todos os sentidos. Dos órgãos, né, que vem contribuindo com os direitos humanos são associações, são movimentos sociais, entidades civis, né, ONGs. E daí eles estão falando da educação não formal. É um direito de todo cidadão ter educação, formal ou não formal. A formal é aquela que nós temos na escola, por exemplo, é uma educação formal. O currículo, o planejamento, diário, presença, falta, é a formal, tá bom? E nós temos a educação não formal, que é aquela que nós também aprendemos em qualquer lugar. Por exemplo, a partir do momento que você abre o seu computador, começa a estudar sozinho, é um tipo de educação que você está buscando, mesmo que não esteja dentro de uma sala de aula, ok? Então, está correto. Nós temos a educação formal e não formal. Então, a primeira está correta, é verdadeira. Então, se é verdadeira, eu vou para as alternativas. A estaria eliminado, B estaria eliminado, C estaria eliminado. Ou a alternativa correta é a D ou é a E, certo? As outras nem precisam olhar mais.
Vamos lá, na segunda. Compreende a educação em direitos humanos como aspecto fundamental para a construção de uma sociedade justa, equitativa e democrática. Quer palavra mais cheirosa do que isso? Palavras cheirosas da própria legislação, não só do PNE em direitos humanos, ok? Mas geral, justa, equitativa, democrática, ok? Está correta. Então vamos lá. Tinha ficado a D e a E. A D já está eliminado, porque a segunda é verdadeira. A alternativa correta é a letra E, mesmo que a gente não tenha lido ainda a última, mas para ter certeza, considera que a educação deve articular a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os diversos contextos. Correto também? Então, a alternativa correta da 26 é letra E, com certeza, ok? Vamos à próxima aí, que é a questão 27. Os parâmetros curriculares nacionais constituem o primeiro nível de concretização curricular. Ou seja, antes da BNCC, né? Nós tivemos aí o que fala de currículo? Parâmetros curriculares, diretrizes curriculares, tem tudo a ver com currículo, ok? Então, os parâmetros curriculares nacionais constituem o primeiro nível de concretização curricular, ou seja, onde tudo começou, os parâmetros feitos pelo MEC, ok? São uma referência nacional, ou seja, a referência nacional serve para todas as escolas aí a nível nacional, tá? Para o ensino. Estabelece uma meta educacional para a qual devem convergir as ações políticas do MEC, tais como os projetos ligados à sua competência na formação inicial e continuada dos professores. Então, assim, tanto os parâmetros, quanto as diretrizes, quanto a BNCC, etc., e vários outros documentos, eles não falam só do currículo. Eles falam também a respeito da importância da formação inicial e continuada dos professores. Eles falam da compra de livros para vocês analisarem, professores analisarem corretamente os livros a serem adotados nas escolas, os materiais didáticos, e falam também sobre a avaliação, tá? Avaliação de aprendizagem, que é aquela com os alunos da escola. Tem avaliação institucional, que é a avaliação, a escola é avaliada. Tem avaliação de rede ou de ensino, que nós chamamos que é a avaliação externa, que chega para ser aplicada nas escolas, enfim, tá? Então, tanto os parâmetros, diretrizes, BNCC prevê não só coisas relacionadas ao currículo, mas a formação dos professores, compra de livros e materiais, a avaliação, etc, ok? Tem como função subsidiar a elaboração ou a revisão curricular dos estados e municípios, dialogando com as propostas e experiências já existentes, incentivando a discussão pedagógica interna das escolas e a elaboração de projetos educativos, assim como servir de material de reflexão para a prática de professores. É um trecho do que tem neste documento dos parâmetros curriculares nacionais. Considerando o texto acima, é correto afirmar que os PCNs... O que é correto afirmar? Vamos por eliminação, ok? Palavra positiva, palavra negativa. Vamos ver. A. Segmentam o conhecimento em disciplinas para separar cada ramo do saber. Já está errado, a palavra separar é negativa. Por quê? Eles, lembra lá? Interdisciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar, significa que a ideia é trabalhar em conjunto, em equipe, não disciplinas totalmente separadas, tá? E sim dialogando umas com as outras. Por exemplo, um projeto sobre Olimpíadas. Você une várias disciplinas e não separa, ok? Então, separar está negativo, já elimina a letra A. B. Define os conteúdos curriculares das escolas como forma de garantir a qualidade mínima. Vejam, não é porque existe o currículo, os PCNs, a BNCC, as diretrizes, que vai garantir
qualidade mínima? Tá? Porque quem vai colocar esse currículo em ação são os professores. E não o papel em si, digitado, e sim a prática docente, as ações das escolas que vão tornar isso realidade, ação com qualidade, tá? Então a B também estaria descartada. C, eu tô falando, gente, um dos itens, mas vocês podem encontrar mais para justificar o porquê não aquela alternativa, ok? Então A tá eliminada, B tá eliminada, vamos para C. Entendem como finalidade primordial do ensino a transmissão dos conteúdos. Palavra negativa, transmissão, ok? O professor, ele não transmite conteúdo, ele é o mediador do processo, é o aluno que constrói seu próprio conhecimento com a mediação do professor. Então, a palavra transmissão está fora do contexto, não existe mais, tá? A, B e C descartado. D, estrutura os objetivos da aprendizagem por anos letivos, de modo a finalizar os conteúdos em cada etapa. Também está errado. Por quê? Se existe a progressão continuada, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, que esse concurso é para a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, eles dividem, vamos supor, o ensino fundamental em ciclos, né? Então, não significa que o conteúdo tem que ser terminado naquele ano. Ele vai dar continuidade no seguinte, tá? Então, finalizar não existe em cada etapa, porque é uma continuidade. Então, também está fora. E, compreende os conteúdos escolares para além de fatos e conceitos, incluindo valores, normas e atitudes. Essa é a alternativa correta. Por quê? Lembra lá? Vamos relembrar conteúdo? Como que é para ser trabalhado? Aí, conceituais, procedimentais, atitudinais. Então, você tem o conceito, por exemplo, o que é planta? É um conceito. Procedimento, mostrar a planta, plantar, né, uma semente. E valores, regar a planta, tratar bem, cuidar da natureza, o respeito à natureza, enfim. Então, aqui fala que não adianta só conteúdos, português, matemática, história, geografia, ciências, mas também o professor deve trabalhar a questão de atitudes, valores, ética, cidadania, que fazem parte de temas da parte diversificada do currículo, tá? Tanto que o currículo ele é dividido em base comum e parte diversificada, tá? Um complementa o outro aí, né? A parte diversificada vem para complementar, que entraria valores, normas, atitudes, ok? Então, a alternativa correta, letra E. Vamos para a próxima aí. 27, vamos para 28. Também sobre PCN. Continuando, questão 28. Sobre os PCNs, analise as afirmativas a seguir. Continuando aí, questão 28. Também sobre os PCNs. Né? Quando fala PCN, vocês vão lembrar do quê? Currículo, ok? Sobre os PCNs, analise as afirmativas a seguir. 1. Os PCNs são documentos situados historicamente. Isso é verdade. Por quê? Porque eles foi um dos primeiros que surgiram falando a respeito de currículo. O que implica um processo periódico de avaliação e revisão. Então, sempre os currículos eles são analisados, avaliados, revisados. Por quem? Sempre coordenado pelo MEC, porque é um documento a nível nacional. Então, está correto a questão 1, o item 1. Se está correto o item 1, nas alternativas eu elimino a B, eu elimino a D, B e D eliminado. Vai ficar entre A, C e E, ok? 2. Os PCNs regem
objetivos, conteúdos e formas de avaliação da base comum e da parte diversificada dos currículos em todo o território nacional. Vamos lá? Os PCNs regem objetivos, conteúdos e formas de avaliação da base comum e parte diversificada. Olha uma pegadinha aí. Uma parte está certa, outra parte não. Então é tudo interpretação de texto, análise. Os PCNs, eles regem sim objetivos e conteúdos, tá? Mas não são eles que vão avaliar a base comum e a parte diversificada do currículo a nível nacional. O MEC vai avaliar, e não os PCNs. Olha que pegadinha, tá bom? Então, a 2 está eliminada. Então, a B elimina, a D elimina e a E elimina. A alternativa correta já encontramos, é a C. Mas para ter certeza tem que ler a última, tá bom? Cada instituição escolar elabora sua proposta curricular à luz dos PCNs, ou seja, cada escola tem como base os documentos sobre currículo, né? A base da escola, ela vai ter como base os PCNs, as diretrizes, BNCC, enfim, tudo que está relacionado sobre currículo, ok? Então, é a base, contextualizando-a em seu projeto educativo. Então, trazendo para a realidade de cada escola, o que lhe garante identidade pedagógica. Está correto, tá? Porque cada escola pega esses documentos e vai fazer o quê? Fazer o seu planejamento, ok? Então, a 3 está correta. Então, a alternativa correta da questão 28 é a letra C, 1 e 3 apenas, ok? Vamos para a próxima aí, questão 29. Questão 29. As opções a seguir apresentam diretrizes do Plano Nacional de Educação, ou seja, PNE. O que é o PNE? Plano Nacional de Educação, que tem duração decenal, ou seja, vale por 10 anos, ok? Aí está dizendo quais estão dentro do PNE. Exceção, uma está errada. A alternativa que eles querem é a incorreta e não as corretas, tá? Então, vamos lá, eu vou ler primeiro todas. A, formação para o trabalho e para a cidadania. B, valorização dos profissionais de educação. C, superação das desigualdades educacionais. D, construção de institutos federais de ensino. E E, erradicação do analfabetismo. Todas, letra A, letra B, letra C, letra E, está prevista no PNE, tá? Principalmente a erradicação do analfabetismo, que é uma das diretrizes, né, do PNE. O que não está no PNE previsto, o que é o PNE? São 20 metas de melhoria para a educação. O que não consta no PNE é a letra D de dado, construção de institutos federais de ensino. Ainda se fosse construção de todos, né? Se fosse construções municipais, estaduais, federais, mas no PNE não prevê nenhum tipo de construção. Tá? Eles falam assim, de universalização no atendimento, né? A melhoria da qualidade, na questão de atender mais educandos, enfim. Mas não prevê a construção de institutos federais de ensino. Então, a letra D é a incorreta, porém é a correta para a prova, tá? É a correta aí para a prova. Continuando aí, vamos fazer a questão 30. As opções a seguir apresentam instituições e organismos que atuam como instâncias de monitoramento e avaliação periódica da execução e do cumprimento das metas do PNE, à exceção de uma, assinale.
Então, assim, o que está falando? As instâncias que vão monitorar o PNE para ver se está sendo cumprido, avaliado, quem são esses órgãos que vão avaliar o PNE? Vamos ver? Letra A, Ministério Público. B, Ministério da Educação. C, Fórum Nacional da Educação. D, Conselho Nacional da Educação. E E, Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Vamos lá. Muita gente erraria essa questão, tá? Por quê? Muita gente falaria que a letra E não é, mas é, porque o PNE, ele é a nível nacional, ele é feito pelo MEC, né? A nível nacional. Então, a Câmara dos Deputados, né? Deputados federais aí, eles participam dessa comissão da educação para avaliar o PNE também, tá? Então, todos que estão relacionados à educação, eles têm uma das funções de monitoramento e avaliação periódica, tá? Das metas do PNE. Então, Ministério da Educação, Fórum Nacional da Educação, Conselho Nacional, Comissão de Educação, todos estão corretos, menos a Ministério Público. Essa é a exceção. O Ministério Público não avalia, ok? Então, menos o Ministério Público, tá? Que não é o Ministério Público que tem a função de monitorar, avaliar o PNE, tá bom? Então, a exceção é a letra A, Ministério Público. Então, a parte de legislação dessa prova, da questão 21 a 30, é legislação. Agora, nós faremos algumas das questões da parte de fundamentos da educação, tá? Mas assim, relacionada a questões pedagógicas mesmo. Os autores também são pedagógicos, mas como o edital ainda não saiu, não temos como saber realmente quais autores vão ser contemplados no concurso da Prefeitura de São Paulo da FGV. Então, nós não podemos fazer algumas questões para não confundir vocês. Então, faremos algumas aí, tá? Algumas. Bom, 31 nós vamos pular, 32 também, vamos para 33, faremos a 33, ok? Então, eu vou falando quais nós faremos. Então, a 33 nós faremos. Vamos lá. A educação em direitos humanos é um processo sistemático e multidimensional importante para orientar a formação do sujeito de direitos no Brasil. As afirmativas a seguir caracterizam corretamente a educação em direitos humanos, exceto uma. O que não tem a ver com direitos humanos é o que nós vamos... É a alternativa correta da prova. Todas estão certas, menos uma. Eles querem a exceção, tá bom? Então, vamos lá. Letra A. Deve ser transversal ao currículo escolar, para oferecer aos alunos uma base teórica capaz de nortear práticas de tolerância e de respeito à diversidade. Está correto, não é essa que eles querem como alternativa, porque eles estão falando exceção. Mas a letra A está correto. Por quê? A educação em direitos humanos é um tema transversal, ou seja, fica na parte diversificada do currículo, que pode ser trabalhado com os alunos, qualquer professor pode trabalhar, não tem um professor específico, tá? É um conteúdo a ser trabalhado e é transversal ao currículo. Está correto, é na parte diversificada do currículo, ok? Está correto. Então, letra A está correta, não é essa que eles querem. B, articula a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e sua relação com os contextos local, nacional e internacional. Também está correta, porque quando nós falamos em direitos humanos, é em todos os sentidos. Contextos que acontecem ali no bairro, no município, contextos que acontecem a nível Brasil, nacional, contextos que acontecem a nível internacional. Então, quando nós falamos em direitos humanos, é geral. Então, a B também está correta, não é a alternativa que eles querem. C, contribui para a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais
que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade. Também está correto, tá? Porque quando nós falamos em direitos humanos, nós vamos trabalhar com os alunos a respeito de valores, atitudes, práticas sociais. Está correto. D. Desenvolve processos participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados. Correto também, porque para trabalhar esse conteúdo, nós trabalhamos de forma geral, com vários tipos de linguagem, vários materiais nós podemos trabalhar com os alunos, ok? Correto também. E privilegia uma aprendizagem cognitiva sobre os documentos jurídicos e históricos que constituíram os direitos humanos ao longo do tempo. Está errado, né? Por quê? Primeiro que não só privilegia a aprendizagem cognitiva. Segundo, que o que nós vamos trabalhar em si com os alunos não diz respeito a documentos jurídicos, né? Nós vamos trabalhar de forma contextualizada dentro da realidade dos alunos, ok? Então, o exceto é a letra E. A resposta correta é a letra E, ok? Vamos para a próxima, 34. O conceito de escola inclusiva está embasado no princípio da. Então, quando nós falamos de inclusão, o que remete a vocês? A integração progressiva dos portadores de necessidades especiais ao convívio social. Seria só integração? Lembra que quando nós falamos de escola inclusiva, educação especial também, nós temos que lembrar duas coisas: integração e inclusão. Não adianta só integrar, mas nós temos que incluir os alunos também no processo, ok? Então, aí, na letra A, está falando só a respeito de integração. Não é só. B. Igualdade de oportunidades educacionais e sociais a que todos os alunos têm direito. Essa parece estar cheirosa, mas para ter certeza se essa alternativa seria correta, tem que terminar a leitura das outras, tá? Por enquanto, a B é a correta, ainda mais pelas palavras-chave. Igualdade de oportunidades, eles falam sempre isso quando se trata também de educação inclusiva, né? Ainda mais oportunidades, tanto educacionais como sociais, ok? Tudo tá cheiroso aí na B. Vamos ver a C. Disciplinarização dos alunos com deficiência para sua adaptação à vida em sociedade. Disciplinar os alunos da educação especial, essa palavra negativa, disciplinarização. C está descartada. D. Adequação à realidade social dos alunos com deficiência para torná-los economicamente, palavra negativa, funcionais. Quando nós trabalhamos com os alunos da educação especial, educação inclusiva, enfim, o pensamento não é a questão econômica. Claro que eles também vão ser preparados para o mercado de trabalho, dentro da realidade, das especificidades deles, mas não a ideia, o objetivo é torná-los economicamente. Tá fora também. E a letra E, convivência com a diversidade como experiência fraterna e humanizadora para os alunos normais. Olha que grave, né? Tá dizendo, é como se os alunos da educação especial não fossem normais. Olha que absurdo, né? E não é essa a ideia. Ó, convivência com a diversidade como experiência fraterna e humanizadora para os alunos normais. Não. Humanizador, ok. Alunos normais, todos nós, né? Alunos normais é geral, tá bom? E tá errado essa experiência fraterna, tá bom? Humanizadora, tudo bem. Bom, enfim, tá errado. A alternativa correta é a letra B de bola, igualdade de oportunidades educacionais e sociais a que todos os alunos têm direito. Tudo palavra-chave positiva, a letra B, tá? Certinho. Vamos agora para a questão 36. Vamos pular a 35, que diz respeito a autores, né? Então, vamos pular, não vamos fazer nesse momento. Questão 36. Sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica,
Assinale as afirmativas a seguir, verdadeiro ou falso, tá bom? Vamos lá. Certo. Primeiro, os princípios e objetivos curriculares para o ensino fundamental e médio são implantados considerando-se uma formação comum e uma parte diversificada. Correto. Quando nós falamos de currículo, não só pelas diretrizes, na própria LDB consta, o currículo ele é dividido em base comum e parte diversificada, está correto, tá? Base comum, português, matemática, história, geografia, etc. E a parte diversificada, temas transversais, temas locais, né? Qualquer assunto que você pode abordar o conteúdo, tá bom? Então, a primeira é verdadeira. Então, nas alternativas eu elimino a C. 2. A educação especial é uma modalidade transversal a todas as etapas e modalidades e deve ser prevista no projeto político-pedagógico da unidade escolar. Perfeito, correto. A educação especial é uma modalidade de ensino, não é uma etapa, tá certo? Transversal, porque ela perpassa por todas as etapas e modalidades, tá certo? Ela deve ser prevista no projeto político da escola. Sim, no próprio projeto tem que ser previsto, né, os alunos da educação especial, ok? Então, verdadeiro também a segunda. Então, a B está eliminada, a C está eliminada, a D está eliminada. Vai ficar entre A e E a alternativa correta. Tudo vai depender da última, tá? Vamos lá. As escolas privadas e os sistemas de ensino devem cumprir a exigência mínima de 70% do que prevê a LDB quanto à carga horária e a duração do ano letivo. Incorreta, incorreta. Várias coisas incorretas aí. Primeiro, quando nós falamos de LDB, a lei serve tanto para escolas públicas quanto para as escolas privadas. Aí tá falando só privadas. Primeiro erro, tá? Depois, o erro de 70%, tá? Vamos lá. Se a gente falar em relação à frequência dos alunos na escola, do ensino fundamental e médio, por exemplo, o que a lei prevê? 75% de frequência dos alunos do ensino fundamental e médio, 75%, e 60% se for infantil, tá bom? É uma coisa. Outra coisa é a carga horária anual, 200 dias letivos no mínimo e 800 horas no mínimo, tá? Então, aí, erro total na última. Então, a alternativa correta é a letra A, verdadeiro, verdadeiro e falso, ok? Letra A. Próxima que nós faremos é a questão 39. Cadê a 39? Vamos lá, 39. Um minutinho. Bom, continuando, pessoal, nós faremos aí na mesma prova. Saímos da parte de legislação, parte pedagógica, né? Vamos para outra parte. A mesma prova, nós faremos a questão 11, processos de ensinar a aprender, na mesma prova. Questão 11 nós faremos, questão 12, questão 13, questão 14, questão 16 e questão 20. Da mesma prova nós faremos, ok? Vamos lá. Vamos à questão 11. As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil
ao reconhecerem as crianças como seres íntegros que aprendem a ser e a conviver consigo próprios, com as demais e com o próprio ambiente de maneira articulada e gradual, devem buscar, a partir de atividades intencionais, a interação entre as diversas áreas de conhecimento e aspectos da vida cidadã, contribuindo assim com o provimento de conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores. Eles tiraram essa informação, né, correta, das diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, ok? Então, com base no que está escrito acima, a educação pública nos anos iniciais como é considerada a educação pública nos anos iniciais? Vamos lá. A. Considerada um espaço preparatório para as etapas de educação subsequentes. É isso que é considerado um espaço preparatório? B. Orientada para o desenvolvimento do universo relacional das crianças e sua compreensão da realidade. Já ficou mais cheiroso. C. Vista como um instrumento social capaz de suprir as carências na primeira infância. D. Organizada como etapa preparatória para o ingresso no ensino fundamental. E utilizada como instituição assistencial para amparo e proteção das crianças pobres. Como é visto esses anos iniciais que a gente fala, que eles estão falando, é sobre o infantil, tá? Eles estão colocando anos iniciais, dá a entender que é fundamental, mas o contexto acima fala sobre educação infantil. Então, anos iniciais no sentido da primeira etapa, que é a educação infantil, tá? A alternativa correta aí é a B de bola, orientada para o desenvolvimento do universo relacional, de relações das crianças e a compreensão da realidade. As outras, várias coisas estariam eliminadas. Por exemplo, a letra E, considerada como uma instituição assistencial, só do cuidar. Não, é cuidar e educar, tá fora. A letra A, um espaço preparatório, tá errado. A letra C, suprir carências. A letra D, etapa preparatória, tá? Tá errado também. A alternativa correta aí, B de bola, ok? Questão 12 da mesma prova FGV. A respeito dos processos de alfabetização e letramento, leia as definições a seguir e identifique a qual conceito se refere. Vamos relembrar primeiro o conteúdo. O que é alfabetização? Popularmente falando, basicamente falando, é aprender a ler e escrever. O que é letramento? É a função social da leitura e da escrita. Ou seja, para que eles vão usar a alfabetização na vida deles? Fazer uma carta, um bilhete, uma lista de supermercado, ler uma placa na rua, enfim, tá? E eles pedem para ser trabalhado nas escolas conjuntamente, alfabetização e letramento, tá bom? Então aí, na questão 12, é para associar o que qual delas seria a alfabetização, qual delas seria o conceito de letramento, ok? Vamos verificar. Cai muito essas questões em concurso público, tá bom? Vamos lá. Primeiro, processo de aprendizagem no qual se desenvolve a competência técnica, não social, competência técnica de ler e escrever, alfabetização, tá? Competência técnica, não social. Então, a alfabetização é o primeiro. Segundo, operação que se ocupa da função social da leitura e da escrita. Quando fala função social, letramento. 2. Ok? Então, vamos lá. Terceiro item. Ação pela qual utiliza-se a leitura e escrita nos mais variados contextos. O que seria? Seria letramento. Contextualizar a leitura e escrita é letramento. E depois, atividade pela qual se adquire o domínio de um código, técnica, alfabetização.
das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever. Então, código é alfabetização. Função social, contextualização é letramento, tá? Então, vai ficar aqui, ó. 1, 2, 2, 1. A alternativa correta, letra D de dado. 1, 2, 2, 1. Letra D, ok? Vamos lá, próxima. É a questão 13 agora. 13. Ainda continua a respeito de algo relacionado à alfabetização, ok? Vamos lá, leia o texto a seguir. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Trava-línguas e frases sem relação com o meio social e cultural das crianças eram muito utilizados no processo de alfabetização. Inicialmente, memorizavam-se as vogais, depois as sílabas, até chegar às palavras e frases. O que importava era a montagem silábica, independente do conteúdo das frases. Assinale a opção que identifica corretamente o método de alfabetização a que se refere o texto acima. Primeiro, vocês têm que relembrar conteúdos, tá? Primeira coisa é relembrar conteúdos aí. Vamos relembrar os métodos de alfabetização, tá? Então, existe o método sintético, o método analítico e o método global. O sintético entra 3 opções no sintético, que é o simples. Alfabético, que é as letras do alfabeto. Silábico, sílabas. E fonético, som. Esses fazem parte do sintético. Do analítico, que é considerado mais complexo, mais difícil para alguns. Que entra 3 opções também. Entram 3 opções no analítico, tá? Que é palavração, palavras, setenciação, frases e texto curtinho, tá? E o global é a mistura deles, ok? Esses são os métodos, tá? Métodos de alfabetização. Agora, quando a gente fala metodologia, didática, é a forma como você vai ensinar. Eu ensino de forma tradicional, eu ensino de forma construtivista. Isso são formas, metodologias, estratégias, entra recursos, né? A forma, a sua didática, ok? Não pode confundir uma coisa com outra. Então, nas alternativas tem assim, ó. A construtivista, que parte da memorização oral do alfabeto. O construtivista é a forma como a professora vai ensinar, o jeito, a didática que ela vai usar. Construtivista. Não é o nome do método de alfabetização. Está eliminado. Ainda mais que construtivista não é memorização. Letra A está eliminado. Aí vocês têm a B, fonético, que faz parte do sintético, tá? Já está eliminado, porque o nome do método não é fonético. O fonético é um dos itens do sintético, porque é 3, sintético, analítico e global, é a C, D ou E, tá? B é pegadinha também. C, sintético, D, analítico ou E, global. Qual desses 3 encaixa no que está sendo falado no contexto do rato roeu? Sintético, que se baseia no princípio alfabético e de soletração. O analítico, que incentiva a criança a escrever o que sente. Ou o global de contos. Não existe global de contos, é global, né? Global que mistura tudo, ok? Então, a alternativa correta aí sobre o rato roeu a roupa do rei de Roma, o que está sendo falado aí, que fala vogais, depois as sílabas, é o sintético, letra C, tá? Que começa pelas vogais, depois passa pelas sílabas, é o sintético, letra C. 14. Ao interagir com a escrita, a gente vai fazer... A gente não, né? Ah, que horror. Nós faremos a 14, apesar de estar se referindo a uma determinada autora, tá? Mas cai a alfabetização na prova de vocês, independente se for a Emília Ferreira ou não, ou a Ana Teberowska que eles peçam. Mas sobre a alfabetização eles pedem, ok?
14. Ao interagir com a escrita, a criança desenvolve hipóteses a respeito da lógica desse sistema de representação. Em seguida, a criança submete suas hipóteses a testes e as reformula sucessivamente até alcançar o domínio do sistema alfabético de escrita. Assim sendo, o professor deve supor que a criança é capaz, imitando a mãe que age como se lê, o bebê estivesse falando quando produz seus primeiros balbúcios, o professor teria que aceitar as primeiras escritas infantis como amostras reais de escrita e não como puros rabiscos. Emília Ferreira. Considerando o texto, é correto afirmar que a autora... Vamos lá. Qual é o pensamento da autora no caso, né? A. Sustenta que a criança lida com a escrita como um código gráfico a ser imitado. B. Adota um modelo de desenvolvimento cognitivo que privilegia a memorização. Imitado, memorização, negativo. C. Defende que o aprendizado da escrita não é de ordem conceitual, mas sim técnica. D. Propõe que a aquisição da escrita é uma apreensão da lógica de funcionamento do sistema. Ou E. Acredita que é o meio externo que molda, negativo, molda, e define a aprendizagem. Então, todas têm uma palavra negativa. A alternativa correta é a letra D, que realmente a Emília Ferreira fala isso nos contextos dela, tá? Letra D de dado. Próximo. Deixa eu ver qual que é a próxima aqui. É 14, 16. Leia o fragmento a seguir. Entende-se por o ato de aprender a ler e escrever. O ato de aprender a ler e escrever é a alfabetização. Então, tá eliminado a A, tá eliminado a C, tá eliminado a D, peraí, alfabetismo. Não, a C também tem alfabetismo. Alfabetização e alfabetismo, né? Pode ser. Espera um pouquinho. Qual que eu tô aqui? Eu tô na 16. Espera um pouquinho. Tá. Então, letra A tá eliminada, B permanece, C tá eliminada, D tá eliminada, E. Ou é B ou é E, ok? Então, entende-se por alfabetização o ato de ler e escrever. Enquanto letramento designa o estado em que o indivíduo ou o grupo social, a palavra social se remete a letramento, adquirem como consequências de terem se apropriado da leitura e da escrita. Por sua vez, analfabetismo é a condição daquele que não domina a leitura e escrita. Então, a alternativa correta aí, B de bola. Alfabetização preenche a primeira lacuna. Letramento, a segunda lacuna. Analfabetismo, a terceira lacuna, tá? Alternativa correta, B de bola. E vamos à última questão desse primeiro treino aqui, que é a questão, vamos achar aí a questão 20. Aqui, a gente vai fazer a questão 20. Depois nós vamos fazer outras, tá, gente? Depois de sair edital, tem mais treinos aí. Questão 20 para finalizar. Considerando o papel da brincadeira no desenvolvimento infantil, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, o jogo é considerado uma atividade lúdica, tá certo? Com grande valor educacional, tá certo? E sua utilização no ambiente escolar traz vantagens para o processo de ensino-aprendizagem. Perfeito! Várias autoras vão falar sobre isso, né? E é verdade. Jogo, brinquedo, brincadeira. Lembra que as crianças aprendem e desenvolvem brincando e interagindo, ok? Então, o 1 tá certo. 2. Na fase de alfabetização, o uso de jogos tecnológicos deve ser evitado. Tá errado. Pois desconcentra e desvaloriza o raciocínio lógico. Não, pelo contrário. Muitas escolas têm jogos tecnológicos de alfabetização, mesa alfabetizadora. Então, a 2 está falando, tá incorreto, tá? Pelo contrário, não deve ser evitado, tá? Então, 2 não. 3. No processo de desenvolvimento cognitivo, a brincadeira favorece a evolução individual da criança e aprimora seu conhecimento sobre as dimensões da vida social. Correto, corretíssimo. A alternativa correta é a letra C. 1 e 3 estão corretas, ok? Vamos finalizar, então, essa primeira parte do treino aí, dessas questões, dessas provas que eu falei para vocês, ok? Até mais.
Bons treinos!